Saudações em Cristo Jesus. Eu quero contar uma experiência para você e nós tirarmos alguma coisa de bom aqui para nós e dentro da palavra de Deus. Vou mostrar para você aqui. Eu plantei 2 pés de maçã há 2 anos atrás. Já era para mim estar colhendo frutas. E olha o que aconteceu. Esse aqui, né? Está o tronco velho ali, ó, e já tem os brotos. Consegui fazer com que desse os brotos. Tem mais outro aqui, mesmo caso, vou mostrar para você também. Está o tronco velho e os brotos, logo vou ter que podar. E o que tem ao redor? Umas grades. Tá. O que aconteceu? Eu quis agradar os bichinhos, né, umas ovelhas. Aqui tinha um pasto, eu falei, vou soltar as ovelhas para elas pastar um pouquinho. E elas vieram e destruíram os meus pés de maçã. Que era uma experiência, 2 pés, né? Só para mim e minha família comer, alguém que viesse aqui quando tivesse os frutos, mas desagradei a família e me desagradou eu próprio. Eu quis agradar minhas ovelhas e aconteceu isso. Talvez daqui 2 anos, se Deus quiser, e eu estiver vivo, possa comer frutos dessas plantas, se tudo ir bem, né? E onde que eu queria chegar, né? Eu servi as ovelhas e eu não fiquei servido. Não vou servir minha família nesse tempo. Mateus 6, capítulo 26, versículo 24, se não me falha a memória, fala que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou serve um, agrada um e desagrada o outro. E ali fala sobre a nossa vida aqui na terra. Ou você agrada a Deus ou agrada o dinheiro. Ou a Deus ou a riqueza. Ou a Deus ou a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então, essa história de agradar um e desagradar o outro sempre vai ter. Você não consegue servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Não consegue. E eu hoje estava na igreja, nós estávamos em consagração de manhã e Deus me deu essa palavra. Eu falei, vou fazer o vídeo. Lembrando de famílias que às vezes passando por necessidade, dificuldade, começaram a orar, fazer campanhas para Deus abençoar. E daí Deus vai, abre a porta de emprego para um da família, de repente abre a porta de emprego para outro e começa a abençoar eles. E também tem outros casos que é abrir portas de negócios, né, de trabalho autônomo e assim por diante. Prosperam. Só que o que acontece? Começam a ganhar o dinheiro e começam a aplicar em seus deleites, não nas primeiras necessidades. E ali vão prosperando e claro que eles lembram da bênção que eles estão, mas eles esquecem do abençoador, de Deus que o abençoa. E já não começam mais a participar de nada, deixam de ir para a igreja, deixam de participar com os irmãos e cai no mundão, vai enfraquecendo na fé, cai no mundo e depois para voltar é pior, é cada vez mais difícil. Isso dói pra gente, na alma da gente, porque a gente sabe o quão precioso é viver com Deus. E quando sai, já contei essas experiências, não é fácil de você voltar. Você não tem forças, não tem forças. Mesmo que o Espírito Santo te ajude, mas é difícil. Então, o que eu quero dizer é isso. Não caia nessa. Primeiro, sirva a Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Colocar Ele sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo que você for pedir, Ele vai te dar, pedindo com fé. Só que você tem que honrar Ele, colocar Ele na frente de tudo. E o resto se completará, vai vir automaticamente. Você vai pedir o que você necessita. Eu tenho muito temor a Deus em pedir as coisas. E eu sou muito abençoado que se eu peço, eu me ajoelho e peço, não leva 3 dias Deus me dá. Poderia estar muito bem financeiramente? Poderia, mas eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Pelo Espírito Santo eu comecei a saber meus limites.
E nós temos que ter limites. Você vê uma criancinha, se você está criando, você deixa ela solta de qualquer maneira. Ela mesma não se agrada disso. Ela quer que a gente imponha limites. E em nós quem vai impor limites é a palavra de Deus. É nós conhecer a palavra para ter os limites de Deus na nossa vida. E nós viver próspero, ter paz, ser feliz nessa terra. Isso é tão bonito e tão gostoso e glorioso, né, na vida de um cristão. Então o que acontece? Às vezes muitos não têm porque Deus sabe que ele vai se perder com o dinheiro, com a parte financeira dele. E daí ele fala, por que eu não prospero? Por que não dá certo? Porque ele não coloca Deus sobre todas as coisas, coloca o dinheiro em primeiro lugar, e aí ele não sabe administrar esse dinheiro. Entendeu o porquê de muitas coisas assim, muitas pessoas que não prosperam? Por causa disso, porque ele não sabe discernir quem que ele vai servir. Quando as coisas estão ruins, ele procura Deus. Quando as coisas ficam boas, ele só quer servir o dinheiro. E ainda usa aquela bênção, aquele dinheiro para fazer mais dívidas ainda. Ele usa aquele dinheiro para dar mais um passo e ficar amarrado. Aonde? No Deus Mamon, no Deus Dinheiro. E daí ele fica dependente e escravo. É difícil. Meu pai sempre dizia, meu filho, eu era de comprar a prazo, desde o primeiro emprego. Comprar sempre a prazo, sempre devendo meu salário. E ele dizia, meu filho, experimenta pagar tudo e ficar sem dívidas. E eu fiquei 15 anos sem comprar fiado, sem comprar prestação, sem comprar prazo. Foi os melhores 15 anos da minha vida. Depois eu virei empresário e eu tive que fazer dívidas para a empresa, claro. Mas quem administra esquenta a cabeça, né? Não era para mim particular, mas era em meu favor também. Mas a melhor coisa é você não ser escravo do dinheiro. Porque começou a melhorar a nossa vida, começa a melhorar nosso padrão e nós vamos esquecendo de Deus. Fica para a sua meditação isso. E eu me levou a pensar nisso aqui. Né? Poderia estar comendo os frutos do que eu plantei e agora vai ter um atraso. Cuidado, o que você planta, faça a preventiva, cuide para dar os frutos no tempo certo. Não atrasar como o meu aqui já vai atrasar. Que Deus o abençoe.